pessoal, sejam bem-vindos a mais um Medspace. É isso aí. Hoje a gente vai desvendar um caso pra lá de intrigante, que coloca a gente no meio da folia, mas com toque de alerta. A síndrome do coração de feriado. Pois é, essa síndrome lá é um lembrete que até nas festas a gente precisa cuidar do nosso motorzinho, o coração. É isso aí. Um assunto especialmente importante para os jovens, né, que costumam aproveitar bastante essa época do ano. Imagina a cena, você tá lá no plantão, naquele corre de fim de ano, tentando pegar um cafezinho rapidinho. Chega um paciente, 27 anos, com histórico de cirurgia cardíaca para correção de comunicação interventricular, ou seja, ele teve um probleminha congênito no coração, um buraquinho entre os ventrículos, que foi corrigido cirurgicamente. Ele está reclamando de palpitações há 3 horas. E a cereja do bolo? A noite anterior foi de festa, regada a muita bebida alcoólica. Será que tem alguma relação? Olha, a gente já começa a desconfiar, né? Você vai checar os sinais vitais. Pressão arterial lá embaixo, frequência cardíaca acelerada, 170 batimentos por minuto. Nossa. E o ritmo cardíaco completamente irregular. Eita! Sinal de alerta tá ligado, né? O que você pensou na hora? Na hora já pensei. Temos um caso de fibrilação atrial de alta resposta, provavelmente desencadeada pelo consumo excessivo de álcool e desidratação. Em outras palavras, a famosa síndrome do coração de feriado dando as caras. A síndrome do coração de feriado. Nome sugestivo, mas o que exatamente acontece no corpo do paciente nesse caso? Bom, ele está com fibrilação atrial, que basicamente significa que as câmaras superiores do coração, os átrios, estão tremendo, ao invés de contraírem de forma organizada. Isso faz com que o coração bata de forma rápida e irregular. E a alta resposta ventricular significa que os ventrículos, as câmaras inferiores, estão tentando acompanhar essa bagunça toda lá de cima. O que leva a essa frequência cardíaca altíssima que a gente viu. Entendi. E essa instabilidade hemodinâmica que você mencionou, o que significa na prática? A instabilidade hemodinâmica significa que o coração não está conseguindo bombear sangue de forma eficiente para o corpo. A pressão baixa é um sinal claro disso. Imagine que o corpo é como uma cidade. E o sangue é como a água que precisa chegar em todas as casas. Com a pressão baixa, a água não chega com força suficiente, e aí as coisas começam a dar errado. Caramba, então a situação é realmente preocupante. O que a gente faz num caso como esse? Qual a primeira medida a ser tomada? Numa situação de instabilidade hemodinâmica como essa, a gente precisa agir rápido. O objetivo principal é restaurar o ritmo cardíaco normal e estabilizar a pressão arterial o mais rápido possível. E a melhor conduta, nesse caso, é a cardioversão elétrica. Cardioversão elétrica? É. Parece coisa de filme. Me explica como funciona. É mais simples do que parece. A cardioversão elétrica é basicamente um choque sincronizado no peito do paciente, com o objetivo de resetar o ritmo cardíaco e fazer com que ele volte a bater de forma organizada. É como apertar o botão de reset do coração. Será que só soro para reidratar o paciente já ajudaria? A reidratação com soro é importante sim, afinal a desidratação contribui para a instabilidade hemodinâmica. Mas, lembre-se, o problema principal aqui é a fibrilação atrial descompensada. E só soro não vai resolver isso. É preciso agir diretamente no ritmo cardíaco. Entendi. E aqueles medicamentos para controlar o ritmo cardíaco, tipo metoprolol ou amiodarona, poderiam ser usados nesse caso? No caso do metoprolol, que é um beta-bloqueador, a gente precisa ter muito cuidado. Ele pode até ajudar a controlar a frequência cardíaca, mas também pode baixar ainda mais a pressão arterial, o que seria desastroso nesse caso. Já a amiodarona é um antiarrítmico potente, que até pode ser útil em casos de fibrilação atrial estável. Mas com paciente hipotenso, a prioridade é a cardioversão elétrica. A gente precisa agir rápido. Mas me diz uma coisa, quão frequente é a síndrome do coração de feriado? Infelizmente é mais comum do que a gente gostaria, especialmente entre os jovens que exageram na bebida durante as festas. O álcool pode ser um gatilho para a fibrilação atrial, principalmente em pessoas com predisposição ou histórico de problemas cardíacos. Por isso é tão importante a gente falar sobre isso. E alertar as pessoas sobre os riscos. Com certeza, é importante a gente se divertir, mas sem colocar a saúde em risco. E falando em riscos, quais são os principais sinais de alerta para a fibrilação atrial? O que a gente precisa ficar atento? Fiquem atentos nas palpitações, que é a sensação de que o coração está batendo forte, rápido ou de forma irregular. Falta de ar, cansaço excessivo, tontura e dor no peito também podem ser sintomas. Em casos mais graves, pode ocorrer até desmaio. Caramba, são sintomas bem sérios. E como o médico faz o diagnóstico da fibrilação atrial? O exame físico é fundamental, com a ausculta cardíaca e a verificação dos sinais vitais. Mas para confirmar o diagnóstico, a gente precisa do eletrocardiograma, que é um exame que registra a atividade elétrica do coração. Entendi. Mas, voltando ao caso do nosso paciente, o que mais a gente precisa saber para conduzir o tratamento da melhor forma possível?
É crucial a gente investigar a causa da fibrilação atrial. No caso do nosso paciente, o consumo excessivo de álcool parece ser o gatilho. Mas precisamos investigar outras causas, como hipertensão arterial, doenças cardíacas, problemas na tireoide e até mesmo o uso de certos medicamentos. E como é feito o tratamento a longo prazo da fibrilação atrial? O tratamento a longo prazo vai depender da causa da fibrilação atrial, da gravidade dos sintomas e do risco de complicações. Em alguns casos, o controle da causa base, como a hipertensão ou hipertireoidismo, já é suficiente para controlar a arritmia. Em outros casos, pode ser necessário o uso de medicamentos antiarrítmicos, anticoagulantes para prevenir a formação de coágulos. E em casos mais graves, procedimentos como a ablação por catéter. Nossa, então a fibrilação atrial é um assunto bem complexo, né? Com certeza, é uma arritmia cardíaca que exige atenção e acompanhamento médico regular. E com essa mensagem importante, a gente chega ao fim do nosso papo sobre a síndrome do coração de feriado. Espero que vocês tenham aprendido bastante sobre essa condição, os perigos do excesso e principalmente como cuidar do nosso querido coração. Valeu pela companhia. A gente se encontra no próximo MedSpace para desvendar mais mistérios e desafios do mundo da medicina. Até lá!